E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos aí acompanhando, né, os acontecimentos da bolha da cidadania italiana. Porque podemos até chamar que é a bolha italiana, né? Mas infelizmente a bolha italiana ela virou a bolha da cidadania italiana, porque a Itália ela resolveu complicar uma coisa que é simples, né? E no meio de tudo isso, né, criou-se o quê? O circo da cidadania italiana. Onde tem um monte de palhaço fazendo a gente de palhaço, né? Palhaços e os barques falando um monte de mentira na cara dura, né? Repetindo as mentiras. Nós vimos aí o ministro e os barques, né, indo lá na convenção aí repetir as mentiras que ele falou naquela sexta-feira. O que eu mais fico espantado é que tem gente que acredita nas mentiras, né? Só pode ser o pessoal do recalque ou o pessoal do cosplay, né? Que é a turma da italiano de carta, né? Que o pessoal chama na Itália. Aí nós temos um movimento que começou primeiro, né, de um movimento de expulsar ilegal, né, que é o movimento de reimigração. Lembrando que eu fui, se eu não me engano, acho que é, pelo que eu pesquisei, o primeiro no YouTube a falar sobre isso, bem antes. Quando começou, eu fiz aqui o vídeo da coleta de assinaturas no dia. Eu mal fiz o vídeo, quando eu fui ver já o número de assinaturas já tinha triplicado o que precisava. Claro que não por causa do meu vídeo, porque o italiano está de saco cheio, né? O europeu em si está de saco cheio com essa situação. E aí, o próprio movimento de reimigração parou assim e falou: peraí, nós estamos aqui reclamando, né, que está cheio de ilegal, a Itália a Europa, a Itália está criando italiano de carta para tudo quanto é lado, europeu aí, a Espanha fazendo maluquice, né? Mas, gente, os caras acabaram de passar uma lei que a gente, na nossa cabeça, né, de desatento, achou que era para italiano no exterior e afeta todo mundo. E vejam bem, a maioria ainda, que às vezes eu vejo nos comentários, e vocês sabem, eu leio e respondo todos os comentários. Pode ter um outro que passa, mas aí às vezes é porque o YouTube não bota, porque o negócio fica bloqueado, eu vou ver depois, enfim. Mas as pessoas acham, tipo assim, nossa, lei da cidadania italiana é boa porque... Aí usa aqueles argumentos do ministro e os barques, né? É muito engraçado. E, gente, eu venho falando, acho que desde o primeiro vídeo, eu falo duas coisas. A lei é para todo mundo. 2, quem manda na Itália não vai ser afetado pelo bloqueio da transmissão, porque o cara mantém a residência na Itália, né? Eu, por exemplo, eu mantive residência na Itália por 3 anos. Se eu tiver um filho aqui no Brasil hoje, ele é italiano e o sangue. Por quê? Porque antes dele nascer eu morei na Itália durante 3 anos. Precisaria 2, né? Entende? Então, claro que vai ter italiano que vai ser afetado porque o filho nasceu e o cara, por exemplo, o pai dele trabalha na Alemanha, ele nasceu na Alemanha, né? Italiano que nasceu na Alemanha. Aí o filho, o neto do italiano que foi morar na Alemanha, pode ser que não seja italiano, né? Se a pessoa que mora na Alemanha pegou outra nacionalidade. Vocês vejam bem que tem alguns aspectos da lei que eles criaram para sacanear o italiano que vive fora. O ataque ele veio para os italianos das Américas. Esquece só o Brasil, das Américas como um todo. Porque muita gente esquece que, por exemplo, né, eles passaram essa lei maluca aí. Olha, quem quiser acessar um maravilhoso sistema de saúde da Itália e tem AIRE pode pagar 2.000 euros por mês, né? Tá bom. Muito, porque tem muito italiano que mora nos Estados Unidos e vai à Itália fazer tratamentos, porque é muito caro nos Estados Unidos. E aí vai para a Itália para buscar um atendimento melhor, porque nos Estados Unidos é muito
Remédio, 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 remédio. Ah, não está funcionando, aumenta a dose do remédio, troca o remédio, bota mais remédio, vai remédio, vai remédio. Quando o cara vê, o cara está com 30 remédios, né? Na Itália tem alguns médicos que já estão nessa napa aí, mas a maioria ainda não. Então eles vão para lá para pegar um atendimento de qualidade. E aí não precisariam pagar, né? Então eles passaram essa lei como sendo uma coisa assim, nossa, olha que legal. E aí, né? Só que é uma lei idiota, porque se tu tem um tratamento que tu vai precisar ficar na Itália, tu registra a residência lá e pronto. Pagar para quê? Só tu botar a tua residência lá. É uma burrice. É feita por burocrata que está com a cabeça enterrada num buraco seguindo ordem de agenda, né? Então se formou um circo da cidadania italiana. E nesse circo, os palhaços, né, que estão no picadeiro, porque é o primeiro circo que tem dois tipos de palhaço. O que fica lá atuando e o que é feito de palhaço, que somos nós, né? E o palhaço que está lá atuando, ele viu que criando esse circo, ele tem um palco onde ele tem muita atenção. Porque se vocês fizerem uma retrospectiva, vocês verão que nunca a Corte Constitucional, a Corte de Cassação italiana teve tanto destaque. Antes tinha lá os julgamentos, aí o pessoal ia um gato pingado de outra coisa, aí saía. Ele não tinha atenção como tem hoje. Vocês têm que parar para analisar que a Corte de Cassação, por exemplo, analisou temas muito mais complexos relacionados à tributação. E assim, só quem era do assunto, assim, nossa, bem nichado, ficou sabendo, mas ninguém foi lá para, nossa, vamos, eu quero assistir, é fila na frente, é transmissão ao vivo porque tem muita demanda. Nunca, 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 nunca. E agora, tipo assim, virou, né, no judiciário, falou cidadania italiana, o negócio já pega fogo. Então, infelizmente, foi criado um circo em cima disso, tá? E o circo tem loucura de tudo quanto é lado, infelizmente, né? Temos aí os advogados sérios fazendo o trabalho deles, defendendo, né? Se preparando, tipo, a Corte Constitucional solta a sentença absurda, os advogados vão lá e falam, não, nós vamos brigar. Tivemos aí uma declaração muito estranha da Corte de Cassação, na qual eu já fiz o vídeo, eu fiz um short aqui, falando que na próxima audiência eles não vão tratar de alguns temas, porque esses temas já têm sentença, só não foi publicada. Mas eu pergunto, gente, por que não publicar a sentença? Sabendo que é uma coisa que mexe com a vida das pessoas, né? E aí fica essa coisa, né, de palhaço e os barcos e agora ali repetir aquele discurso ridículo, né? Vindo com esse papinho, porque tem que ter ligação com a Itália. Amigo, acabei de postar um vídeo aqui, um vídeo curto, fiz bem curtinho, do desfile aqui da Festa Itália na minha cidade, é só um exemplo, né? Vai ver, pega esse programa você, que ainda tem dúvida na sua cabeça, que talvez ainda caia no discurso desses ministros e os barcos, com esse papinho furado de ligação com a Itália que eles vem um desfile desse, por exemplo, a minha cidade, que é Blumenau, né? E o pessoal, porque a cidade é alemã, não sei o que, vem aqui em Blumenau, né? Vê o desfile da Festa Itália e me diz. Aí você faz o seguinte, você assiste o desfile da Festa Itália aqui, depois você pega e vai para um desfile de cidade normal na Itália e depois você me conta. Por favor, faça isso. Eu já fiz isso. O que eu menos vi em desfile da Itália foi bandeira da Itália. Era bandeira de tudo, menos da Itália. Tinha uma ou outra pingada lá. Sabe, era um desfile assim que eu falei assim, cara, eu tô na Itália, onde é que eu tô, velho? Isso é o quê? E aí você vem pra cá, você tem um desfile Itália, né?
Então, que ligação é essa? Quem é esse ministro para falar? Ministro esse que já foi bater no peito, dizer não, porque meu nome é isso, porque eu não... O bom é que eles não escondem mais, né? A máscara caiu, o negócio ficou, né, descarado. Eu quero só ver quando eles vão ter a cara de pau, né? Porque tudo o que está acontecendo aqui é um trabalho em conjunto para eles verem como que eles vão deixar a coisa como está e deixar rolar, porque vocês têm que entender que os processos de cidadania italiana estão rolando, só que agora ficou o quê? A maioria está sendo negada em primeira instância, vai para a segunda instância, aí a maioria está passando, aí tem outras que tem que ir lá na Suprema da região e lá passa. Resumo, a pessoa tem que subir degrauzinho, ou seja, pagar, né? Pagar. Entende? Então, fica mais uma vez provado, infelizmente, do que eu falei no primeiro vídeo que eu fiz quando saiu esse decreto maluco. Ó, os caras querem aqui, ó. Aqui, ó. Porque além de tudo que você paga para baixar documento, tudo taxa, 600 por requerente, todos absurdos, né? Entendam que só do que você paga ao advogado, a Itália pega 27,5%, se eu não me engano, é 27 ou 27,5%. Então pare e pensa, você entrou na primeira instância, teve aquele, tá bom, neguei porque, sei lá, o decreto, negou, aí vai recorrer, vai pagar de novo, a Itália vai lá mais 27% do advogado, tudo que tu pagou para o advogado, ela vai lá e crau, né? Aí mais taxa para entrar com o processo, não sei o que. Então, eles colocaram uma coisa assim, se você tem dinheiro, você tem direito. Se você não pode pagar, você não tem ligação com a Itália. No fim das contas, é o ius grana. Aí, o italiano de sangue tem que ter grana, e os barques chega lá, rasga o documento, faz o que faz, né? Está provado também que a maioria maçante dos crimes é tudo e os barcos. E você está sendo isso, você está sendo aquilo. Dados do Ministério da Justiça italiano. Discute aí, fera. E ainda digo mais, se são dados do Ministério da Justiça, pode ter certeza que eles deram uma abafada, porque quantos daqueles italianos que estão lá nos dados são italianos de carta? É italiano mesmo ou é italiano de carta? Certo? Então, minha gente, é o circo da cidadania italiana, tá? E depois dessa declaração ali da Corte de Cassação, um negócio assim, eu até demorei uns dias para fazer o vídeo, porque eu estava pensando e lendo bastante, tentando buscar mais informações. Então virou um circo mesmo, tá? E hoje eu digo para vocês o seguinte: façam reserva financeira pensando que o seu caso vai até nas últimas. Se você não tem reserva financeira, faça primeiro. E eu tenho certeza, tá? Que os vídeos de planejamento, que muita gente acha que é planejamento para imigrar, não sei o que, vão te ajudar. Eu tenho muita gente que assistiu os vídeos de planejamento, tá mudando de vida, mudou a cabeça das pessoas, as pessoas indo fazer rolo, assistem os vídeos e resolvem o problema. Então, se você não é membro do canal e quer assistir os vídeos de planejamento, faz um teste de 7 dias aí pelo YouTube e assiste a playlist toda. Faz um favor para você. Se você gostar, você continua como membro. Se você não gostar, você não continua. Simples. Tá bom? Então, quero agradecer todo mundo. Meu muito obrigado. Os comentários, como sempre, estão abertos. E vamos aprimorar esse pensamento. Porque, gente, infelizmente, é circo mesmo. Um abraço, partiu e eu fui. Tchau.